Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. O Natal aproxima-se e, portanto, vamos continuar a fazer receitas dedicadas a esta época do ano. E hoje vamos fazer uma coisa que comemos muito nesta altura, que são broas. As mais conhecidas são as broas castelar e as broas de espécie, e são estas últimas que vamos fazer hoje. Eu, pessoalmente, sou mais apreciadora das broas de espécie do que das outras e, para além disso, acho-as mais bonitas porque têm aquelas grajeias todas coloridas por cima e então são esteticamente mais apelativas. Antigamente, estas broas até eram conhecidas como as broas dos ricos e as broas castelar, as broas dos pobres, porque as broas de espécie, elas têm na sua confecção ingredientes que são um pouco mais caros, como a farinha de amêndoa, por exemplo. Hoje em dia até se vulgarizou a sua confecção com coco ralado, que é como vamos fazer hoje, mas antigamente era muito comum colocar-lhes também pinhões, que é um ingrediente de facto mais caro. Bom, mas eu acho que vale muito a pena vocês experimentarem fazer estas broas em casa. Elas são deliciosas e vão tornar o vosso Natal muito mais colorido. Vamos aprender? Bora! Para fazermos então as broas de espécie vamos precisar dos seguintes ingredientes. Tenho aqui 450 gramas de polpa de batata doce cozida. E como é que vocês fazem isto? Vão pegar nas vossas batatas doces, vão descascá-las e vão pesar já depois descascadas. Como vamos precisar de 450 gramas, aquilo que eu vos aconselho é pesar em 500, porque depois de nós passarmos isto por um processador ou pela varinha mágica, por um triturador, um liquidificador, enfim, aquilo que tiverem, nós queremos garantir que temos realmente 450 gramas de puré. Então é melhor cozermos 500, porque assim garantimos que temos a quantidade necessária, porque fica sempre qualquer coisa agarrada ao copo quando nós estamos a pesar depois para pôr aqui na taça. Portanto, cozam aí 500 e obtenham então 450 gramas de puré. Isto é cozer com água abundante e um bocadinho de sal, e quando estiver bem macio, então passam por um processador, por uma varinha mágica, como disse. Depois, 250 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de amêndoa, isto é amêndoa pelada e moída, 50 gramas de coco ralado, raspa de uma laranja, 2 colheres de sopa do sumo dessa mesma laranja, 5 gemas, e depois vamos precisar de uma gema extra misturada com uma colher de chá de óleo. E isto vai servir para no final nós darmos uma pinceladela nas nossas broas antes de ir ao forno, para depois lhes colarmos por cima as grajeias coloridas. E vamos também precisar de algumas folhas de hóstia. Eu tenho aqui 3 folhas de hóstia, mas isto, bom, vai depender um bocadinho do tamanho das vossas broas, não é? E também se deixarem mais ou menos espaçadas. Portanto, eu tenho aqui 3, em princípio elas devem ser suficientes para esta quantidade que eu aqui vos disse. As folhas de hóstia vocês encontram à venda em lojas de especialidade, em lojas de artigos para bolos, de cake design, e também se encontra isto muito facilmente à venda na net. Pronto, se não conseguirem encontrar numa loja física, na net é muito fácil de encontrar. E pronto, agora vamos à preparação. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar num tacho que vocês vejam que tem o tamanho suficiente para caber estes ingredientes que vos falei. E depois vamos então deitar no tacho o açúcar e, embora eu há pouco não vos tenha dito, digo-vos agora, juntam também meio copo de água. Isto é mais coisa, menos coisa, meio decilitro, mais ou menos, só assim para dissolver ligeiramente o açúcar. E vamos então com uma espátula mexer assim ligeiramente e vamos deixar a calda ao lume. Assim que ferver, vamos deixar 2 minutos e depois vamos juntar o coco ralado e também a amêndoa. Pronto, já mexi. Vamos então ligar isto em lume forte e assim que ferver, deixar então os 2 minutos e depois vamos acrescentar os ingredientes que vos disse ainda agora. Pronto, a partir do momento em que nós ligamos o lume, nós não mexemos mais, tá? Deixamos simplesmente aqui o tacho sossegadinho. E enquanto isso, vamos fazer outra coisa, que é aqui as vossas gemas. Estão a ver? Vão juntar às gemas o sumo da laranja e também a raspa. Estou aqui a fazer isto assim, de uma maneira meio esquisita, mas pronto, vocês aí na vossa casa terão com certeza mais espaço. E agora vão mexer bem
porque assim ficamos já com este preparado de gemas com laranja pronto para ir para dentro do tacho também quando for à altura. Portanto, dissolvam bem as gemas no sumo de laranja e pronto, e agora vamos reservar e esperar então que a nossa calda ferva. Pronto, a calda está a ferver e agora só temos que controlar para passarem então 2 minutos. Eu há pouco não vos disse, por, enfim, esquecimento meu, mas obviamente quando juntarmos a amêndoa e o coco ralado também temos que juntar o puré de batata doce, afinal de contas é simplesmente um dos ingredientes principais aqui desta receita e portanto convém que não nos esqueçamos dele, porque senão as broas obviamente não vão funcionar. Pronto, 2 minutos e agora vamos então colocar o nosso fogão assim num lume mais brando, tá? Não queremos isto com um lume muito forte. E vamos então juntar o puré de batata doce. Eu estou a usar batata doce laranja. Normalmente as broas de espécie até se fazem com a amarela, mas eu era a que tinha em casa e elas vão ficar assim com uma cor bem bonita por dentro e diferente, mas habitualmente nós vemos feitas com a batata doce amarela ou branca, se quiserem. Portanto, é juntar aqui o puré, juntar também a amêndoa e juntar o coco. Isto do coco até acaba por ser assim quase uma modernice, porque as receitas originais, se forem à procura de broas de espécie, era uma coisa até mais rica. Em vez de coco isto tinha pinhões. Agora só temos que mexer aqui ao lume brando, como disse, até fazer o ponto de estrada. Isto é uma coisa que acontece rapidamente, vocês podem ver. Eu abro aqui no fundo do tacho e isto já não fecha, portanto está bom. E agora vamos tirar o tacho do lume. E fora do lume vamos então juntar as gemas que tivemos a misturar com o sumo de laranja e a raspa. E depois vamos regressar com o tacho ao lume para engrossar e cozer as gemas também. Vou aqui para o lado, vou desligar e vamos então assim aqui com cuidado, porque isto depois está quente. Vamos misturar assim com a ajuda de uma vara de arames, mexendo sempre bem, que é para não ficarmos com ovos mexidos. Juntamos aqui estas coisas, as gemas com a raspa e o sumo da laranja. E agora vamos voltar com o tacho ao lume, como eu disse, para cozer as gemas e para engrossar. Depois, estas broas não podem ser moldadas logo, a massa vai ficar mais consistente quando ela ficar fria, portanto, aquilo que vão fazer é tirar depois este preparado para um pirex, por exemplo, e vão ter que esperar assim umas horas até que a massa esteja na consistência certa para se conseguir moldar. Isto vai ser moldado mais ou menos como nós fazíamos com os pastéis de bacalhau, que é com a ajuda de 2 colheres. Então, regressamos com o nosso tacho ao lume e agora vamos ter que ter muito cuidado a mexer isto, sempre com a nossa espátula de silicone, assim, passando bem no fundo da panela, para isto não pegar ao fundo, está bem? O lume é brando, tem que ser brando, e esta parte aqui é um bocadinho mais de trabalho de paciência. Tem que fazer assim esta estrada, é certo, mas tem que ficar um pouco mais grosso e temos que esperar que as gemas realmente cozinhem. Portanto, temos que ficar ainda aqui um bocadinho a mexer isto ao lume. Bom, eu já tirei o meu tacho do lume e eu vou explicar-vos. Aquilo que vocês querem é obter assim esta massa, veem que se descola perfeitamente do fundo do tacho. Tem uma estrada que, entretanto, já não fecha ou demora muito tempo a fechar. E como veem, a massa solta-se facilmente aqui do fundo do tacho. Isto pode implicar ainda uns bons 10 minutinhos ali a mexer em lume brando. Eu sei, esta parte é o tal do trabalho de paciência, mas vale bem a pena depois o resultado, porque vocês vão ficar com umas broinhas super saborosas. Portanto, agora a ideia é realmente mudar isto para um pirex, para deixar arrefecer. Aquilo que eu vos aconselho é, para garantirem que têm mesmo a consistência certa para moldar as vossas broinhas, assim sem acontecer nenhuma desgraça delas depois ficarem completamente esparramadas, é fazerem isto de véspera e moldarem-nas apenas no dia a seguir. Pronto, eu sei, é chato, temos que estar à espera, mas é aquilo que eu vos aconselho, que é realmente o melhor a fazer. Eu vou pôr aqui então no meu pirex e depois, quando elas estiverem com a consistência ideal para moldar, eu venho aqui explicar-vos como é que fazemos o resto. Sendo que eu vou deixá-las em princípio aqui de um dia para o outro, porque vão de facto ficar muito melhores assim. Agora podem tapar com película aderente mesmo em contacto com a massa, assim, que é para não entrar ar aqui dentro, e é só esperar que arrefeça. Arrefeça e ganhe consistência, claro.
Bom, a nossa massa das broas já ganhou consistência e eu devo dizer que fiz uma batota, não vos disse há pouco, mas vocês também podem fazer isto, que é, assim que a massa arrefecer, vocês podem guardá-la no frigorífico, se não quiserem estar à espera de um dia para o outro, assim têm que deixar menos horas até ela ficar com uma consistência que seja minimamente moldável, mas, volto a dizer, o ideal é mesmo deixarem descansar de um dia para o outro, está bem? Isto é assim uma pequena batota, se estiverem com muita pressa. Então, eu agora peguei aqui num tabuleiro, vocês peguem num tabuleiro que tenham e coloquem em cima, então, a folha de hóstia. Isto ao contrário, a folha de hóstia tem assim estes desenhos normalmente ficam assim para baixo, então vou virá-lo ao contrário. E aquilo que eu entretanto fiz foi ligar o forno nos 200 graus, está bem? Pronto, então agora vou moldar as minhas broas aqui para cima das folhas de hóstia e vamos deixá-las com um espacinho entre cada broa. Vamos pincelar com o ovo, não, com a gema que tínhamos misturada com o óleo, que eu vos falei logo ao início, e depois vamos então polvilhar com os confeitos. Eu vou pôr aqui para o lado para vocês verem como é que isto se faz, assim, conseguirem ver tudo. E isto, basicamente, modela-se com a ajuda de 2 colheres destas de chá, nem é de sobremesa, são colheres de chá, porque estas broas ficam giras assim pequenininhas. E a ideia é fazer, estão a ver, como se faz com os pastéis de bacalhau. Elas já têm esta consistência excelente para ser moldada, bem, e pronto, e só temos que as colocar assim aqui em cima do nosso papel, com jeitinho. Assim, com um espacinho entre cada uma, não é preciso muito, também para aproveitarmos bem a nossa folha de hóstia. Estas broas são assim bonitas porque são pequenininhas e depois têm aqueles confeitos coloridos. Convém que sejam uns confeitos que resistam bem às temperaturas elevadas, não é? Porque há uns que derretem assim muito no forno, não são tão resistentes e depois isto fica assim como se fosse uma mancha colorida por cima, em vez de ficar mais definido. Eu por acaso já não me lembro se estes que eu tenho são desses ou não. Vamos confiar na sorte e esperemos que eles fiquem assim bem bonitos depois quando as broas saírem do forno. Estas broas, elas cozem durante cerca de 15 minutos e cozem a 200 graus. Portanto, quando vocês começarem a fazer isto, vocês já devem ter o vosso forno pré-aquecido, ok? Outra coisa, se quiserem, tiverem espaço para isso, para garantir que as broas não deformam quando forem para o forno, porque às vezes se a massa estiver ainda um bocadinho mais molinha, elas podem ter uma tendência maior para espalhar mais. Vocês também podem, depois de terem as broas formadas, guardá-las aí uma meia horinha no frigorífico antes de as porem no forno. Eu vou só fazer aqui este lado para vocês verem como é que é. Depois então vou terminar de encher o tabuleiro e colocar as broas no forno nos 200 graus durante 15 minutos. Agora, com a ajuda de um pincel, vocês molham assim um pouco aqui na gema misturada com o óleo e passam assim por cima das vossas broas. E até ajuda a dar assim a forma, que às vezes elas ficam assim com aqui umas coisitas espetadas e vocês com o pincel também conseguem dar assim aqui um jeitinho para ficarem mais bonitas. Esta, por exemplo, está aqui toda espetada. Vamos fazer assim. Pronto. Então, agora vamos polvilhar as broinhas aqui com os nossos confeitos. Eu acho que das broas que se vendem no Natal, aí nas pastelarias, estas são as mais bonitas porque têm assim estas corzinhas por cima e então ficam assim muito engraçadas. Pronto, é só isto. Eu vou então acabar de encher o meu tabuleiro e pô-las no forno. Bom, assim que o vosso forno apitar, passados os 15 minutos, vocês tiram as broas e colocam assim em cima de uma rede a arrefecer, assim com o papel. E aquilo que nós vamos ter de fazer agora é mais um trabalho de paciência, que é
recortar o papel à volta das broas, porque como estas broas são umas broas assim muito tenras, muito macias, elas precisam também do papel por baixo para lhes dar alguma estrutura. Então, vamos pegar aqui o nosso prato e, aliás, eu vou fazer assim que é para vocês também verem melhor. E basicamente só temos que, com uma tesourinha, recortar o papel à volta das broas. Façam com jeitinho, porque as broas elas são mesmo muito molinhas. Estão a ver, estes confeitos por acaso são bons, que eles são daqueles que não derretem no forno, ficam com um aspecto bonito, pelo menos não derretem muito. Pronto, estão a ver? E as broas vão ficar assim e depois só têm que as pôr aqui num pratinho. E pronto, aqui temos as nossas broas de espécies já prontas. Esta receita rende aproximadamente 3 dúzias, são 36 broas, mas é óbvio que isto depende um bocadinho do tamanho com que as fizerem, não é? Porque isto é feito assim com as 2 colheres de chá e, portanto, isto depois vai render mais 2, menos 2, isto é assim aproximado. Entretanto, eu sei que estas broas dão algum trabalho a fazer, ainda por cima esta parte final que temos que estar com uma tesoura a recortar a folha de hóstia a toda a volta, mas é certo que é um trabalho que vale bem a pena, porque elas são mesmo deliciosas. Eu vou assim só carregar para vocês verem como elas são super fofinhas, super tenrinhas. Vocês não vão querer perder a oportunidade de fazer esta receita, tenho a certeza, para surpreender os vossos convidados para a vossa ceia de Natal. Muitos beijinhos, eu espero por vocês no próximo vídeo. Até lá!